A conversa de hoje é sobre a análise psicanalítica da personagem Fleabag. E eu vou iniciar enfatizando o desenvolvimento psíquico da criança e as dinâmicas intrapsíquicas fundamentais, como as defesas contra a ansiedade, as perdas e o papel nas relações interpessoais na formação do eu. É uma série, gente, que nos coloca frente a situações que nos interrogamos o tempo todo. Inclusive, assim, é para rir ou é para chorar dessa cena? Uma mulher de 30 anos, sexualmente compulsiva, que tenta lidar com as suas perdas e vazios, realiza seus arranjos aí, vamos chamar assim, compensatórios, com humor e comportamentos destrutivos. E aqui, alguns pontos centrais que nós podemos considerar. Vamos começar com Melanie Klein, que desenvolveu a teoria das relações objetais, que se concentra nas interações da criança com figuras parentais, formando a base, então, das suas experiências emocionais e psíquicas. Fleabag pode ser vista atravessada por suas experiências com as figuras parentais, especialmente sua mãe e sua madrasta. Relações que são marcadas por sentimentos de inadequação e rivalidade. Fleabag apresenta ainda uma complexa relação com a mãe, que morre quando ela ainda é jovem, e isso gera um impacto emocional muito significativo na formação do eu. A falta da mãe pode ser pensada como uma ausência que provoca uma estrutura de insegurança, né? Uma insegurança que vai levando, né, a nossa personagem, Fleabag, a lidar com a perda e com a rejeição ao longo da sua vida. E ela vai fazendo isso através de uma busca desesperada pelo olhar do outro, através do sexo, dos relacionamentos amorosos, né, que pode ser visto aí como uma tentativa de preencher um vazio deixado por essa figura materna, um objeto perdido ainda na infância. E eu vou aproveitar esse gancho, gente, da série, para fazer algumas interrogações e pontuações sobre a perda dos modelos identificatórios. Se a criança perde um dos seus modelos identificatórios, né, surge uma questão. Como que se dá esse processo da criança manter o processo identificatório sem a presença desses modelos, né? Crianças que perdem um ou ambos os pais, elas tendem a ficar abaladas de uma forma muito singular, levando em consideração que a criança ela tem um psiquismo em formação. Então, essas figuras identificatórias, elas funcionam como um suporte narcísico importantíssimo dos seus movimentos pulsionais. Nessa lógica, a perda desse objeto que sustenta, que pode contribuir para uma construção de mecanismos de defesas, né, se fazem necessários para que, de alguma forma, essa pessoa possa lidar com o mínimo da integração psíquica desse ego imaturo e não autônomo. Então, a angústia decorrente dessa perda é intolerável para um ego que ainda não possui autonomia das suas figuras identificatórias. E dessa forma, os mecanismos de cisão, idealização e negação são acionados numa tentativa de garantir a sobrevivência psíquica. A rivalidade com a madrasta é uma representação de ansiedades típicas do desenvolvimento, onde Fleabag ela pode aí projetar os sentimentos de raiva e de amor em relação a essa figura. Ela não apenas luta contra a sensação de não ser suficiente, mas também ela parece experimentar, gente, um desejo de destruir essa figura para restabelecer a sua segurança emocional. A dinâmica de amor e ódio entre ela e a madrasta é uma exemplificação do que Klein descreveu como uma posição esquizoparanoide, onde as figuras parentais são vistas como
benéficas e malignas, boas e más, né? Não há a integração. Então, as ansiedades infantis são muitas vezes tratadas através de defesas que moldam o comportamento do sujeito na vida adulta. E Fleabag, ao lidar com a dor da perda da sua melhor amiga Boo e suas interações fracassadas com os outros, ela recorre em defesas como negação e também projeção. A negação em relação aos seus próprios sentimentos, aqueles mais profundos. Ela tenta minimizar a profundidade da sua dor ao utilizar o humor como um mecanismo de defesa. A negação da sua perda e o mascaramento da sua tristeza a mantém num estado de dissonância, onde ela tenta rir da sua própria desgraça para não enfrentar a realidade da sua dor. E quando ela projeta suas inseguranças e ansiedades sobre os outros, né, Fleabag junta e vai movimentando os relacionamentos de maneira superficial. A sua incapacidade de se conectar verdadeiramente com os outros pode ser vista como uma forma de defesa contra a dor de ser rejeitada e de não ser amada, resultando em relações estáveis e em ciclos de autossabotagem. Aqui eu quero aproveitar para falar das posições em Melanie Klein, né? Eu já referi a posição esquizoparanoide e também a posição depressiva. Klein distingue entre a posição esquizoparanoide e a posição depressiva duas etapas do desenvolvimento emocional que têm relevância na análise da nossa personagem Fleabag. A posição esquizoparanoide é marcada por ansiedade que Fleabag, né, pode ser vista na sua insatisfação crônica, na sua maneira de lidar com os outros, que frequentemente parece radicar em um amor e um ódio, né, rolando entre os relacionamentos, né, repetidamente. Ela frequentemente oscila entre momentos de entrega total aos seus parceiros e momento de distanciamento ou até de rejeição, refletindo essa ambivalência típica dessa fase. A posição depressiva vai aparecendo à medida que a série avança. E essa fase envolve a capacidade de reconhecer a totalidade do objeto. E, portanto, sucede a vivência de um amor mais maduro e mais complexo. Ela começa a confrontar suas emoções de maneira mais direta, em particular quando nós lidamos com a relação conturbada com a morte de Boo e sua incapacidade de seguir em frente. Ao confrontar essa dor e a relação com a culpa e com o luto, ela começa, gente, a desenvolver uma maior autocompreensão, um senso mais profundo de empatia pelos outros, incluindo aí sua irmã, seu pai, né? Eu aproveito aqui também para abordar o desejo e a dinâmica do outro. A relação de Fleabag com o outro, né, uma figura crucial nas teorias de Klein e marcada por uma busca por aceitação e por reconhecimento, né, a nossa personagem manifesta um desejo profundo de conexão. Mas, simultaneamente, ela se sente inadequada e incapaz de formar laços duradouros. Embora essa busca por conexão, né, apareça o desejo de Fleabag de ser vista, de ser compreendida, né, se expressa muitas vezes numa interação direta com quem assiste a série, né, através da ruptura da quarta parede, que é a sua maneira de confrontar as complexidades dos seus sentimentos. Enquanto ela tenta encontrar um espelho que não a julgue, o outro, nesse caso, torna-se um espaço onde ela espera encontrar um reflexo de aceitação. Ao mesmo tempo, sua ambivalência
em relação ao amor, à intimidade, vai refletindo a luta entre a dependência e a autossuficiência. Essa tensão é visível nos seus relacionamentos, onde ela se vê tanto em busca de carinho quanto fugindo dele. E isso vai refletindo uma batalha interna, né, entre amor e o medo da rejeição. A relação da protagonista de Fleabag com seu pai é complexa e riquíssima em nuances. É marcada aí por uma busca incessante por aprovação. Ela se esforça para se conformar às expectativas desse pai e, ao mesmo tempo, né, ela se rebela contra o que ela percebia como uma falta de afeto. O pai de Fleabag parece estar mais interessado nas aparências e nas normas sociais do que em um relacionamento genuíno, levando Fleabag a lutar por um reconhecimento, então, que nunca chega totalmente. Embora a rivalidade direta não seja tão evidente, a figura do pai pode ser vista como um obstáculo na realização da autonomia de Fleabag, que luta, e luta muito para definir sua identidade em um contexto familiar que valoriza o controle e também a conformidade. A dinâmica entre Fleabag e seu pai também pode ser entendida em termos de dependência emocional e frustração afetiva. Fleabag demonstra uma profunda necessidade de conexão e afeto, que é frequentemente frustrada pela incapacidade do seu pai de se conectar com ela de maneira emocional. Isso desencadeia uma série de comportamentos aí de compensação, onde ela busca validação e amor em outros relacionamentos e em outras pessoas, representando então uma relação de dependência emocional, que é insatisfatória. O pai, como figura de autoridade, estabelece uma dinâmica em que Fleabag sente que deve sacrificar sua autenticidade para ganhar reconhecimento e amor. Olha o arranjo que ela faz. Isso leva a um ciclo de autossabotagem, onde ela se vê repetidamente em relações danosas, né? Refletindo a falta de um relacionamento seguro com a figura paterna. Na narrativa de Fleabag, a relação com o pai é profundamente marcada pela ausência e pela perda. A morte da mãe e a maneira como isso a afeta, né, e como isso afeta a família, são temas centrais na série. A morte da mãe provoca um impacto significativo, levando a uma fragilidade na dinâmica familiar, a incapacidade do pai de lidar com o seu próprio luto, né? Com o seu distanciamento emocional, também pode ter uma relação com isso, e visto como uma forma de negação freudiana que afeta gravemente a saúde emocional de Fleabag. O luto não resolvido, ele se manifesta como um traço da sua relação com o pai. A sensação de perda, a fragilidade dessa relação, tudo isso pode criar um espaço de reatividade emocional, onde Fleabag encarna, vamos dizer assim, um comportamento por busca constante por conexão, mesmo com atitudes bizarras e desafiadoras. Essa necessidade é muitas vezes interrompida pela própria incapacidade do pai de responder de forma adequada, resultando aí numa sensação constante de desamparo. Não por acaso, gente, Freud ressalta que o trabalho do luto, né, o mundo se torna, nesse trabalho do luto, empobrecido, vazio. Semelhante a esse sentimento descrito por Freud no quarto episódio da primeira temporada,
Fleabag confessa que sente vontade de chorar o tempo todo, sem dar maiores explicações do motivo disso. A série é contornada por vários momentos como esse, em que a comédia é entrecortada por um drama ou por uma situação bem embaraçosa, né? Fleabag busca construir sua identidade em um cenário de forte expectativa familiar, onde o pai exerce um papel marcante e significativo. Nos momentos em que ela desafia a autoridade do pai, há uma clara manifestação de uma luta por independência. Essa rebelião, que é tanto a busca por liberdade quanto um sinal de frustração, atua como um meio de enfrentar a figura paterna, né? Enfrentar, confrontar e reivindicar sua própria narrativa e identidade. A relação complicada com seu pai também demonstra uma luta interna com a autoimagem e o valor próprio. Fleabag, gente, frequentemente se encontra em situações de autocrítica que revelam aí pra gente a influência que seu pai teve sobre a sua autoestima. A necessidade de se provar frente a ele, né? Frente a essa figura paterna em geral que todos nós temos, reflete um conflito fundamental que ela enfrenta como mulher jovem em busca de aceitação e de realização pessoal. E além da relação direta, Fleabag também, gente, atua num complexo de dinâmicas familiares mais amplas. Os padrões de relacionamento que ela desenvolve com o pai se refletem em como ela se envolve com outras figuras masculinas. Essa repetição de padrões vai revelando aí os efeitos duradouros dessa relação paterna e a maneira como as expectativas de interação são moldadas pelo passado. A análise psicanalítica freudiana da relação de Fleabag com seu pai vai revelar para gente uma dinâmica complexa de amor, de falta de conexão, de frustração e o impacto do trauma familiar. A busca por aprovação e amor, aí combinada com conflitos inerentes da figura paterna e a luta pela individualidade e pela validação. Tudo isso tornando-se aí temas centrais na narrativa de Fleabag, né, na série. A relação a gente pode chamar um microcosmo das tensões entre desejo, autoridade e incessante busca por amor em um mundo frequentemente hostil. A relação entre as filhas e o pai, o impacto da perda da mãe, a morte da mãe quando as filhas eram crianças, deixa um vazio emocional profundo em ambas. E na teoria psicanalítica, essa perda pode ser vista como um evento que gera um trauma, né? Um evento traumático significativo. E o luto não resolvido pode se manifestar de diferentes maneiras nas personagens. As filhas tentam lidar com essa ausência, mas essa dor, ela está intrinsecamente ali ligada às suas experiências de vida e suas relações interpessoais. O pai, quando impõe a obrigação de que as filhas frequentem reuniões feministas, pode estar tentando aí, né, a partir de uma perspectiva consciente, ou também podemos pensar inconsciente, de preencher um vazio deixado pela mãe. E ele busca uma forma de conectá-las a um legado materno, feminino, né? Reforçando a necessidade dessa construção de uma identidade feminina forte, solidária, diante da dor e da perda. Mas essa expectativa pode ser vista também como uma tentativa do pai lidar com o próprio luto, com o luto dele, né? E a incapacidade dele de dar o suporte emocional que as filhas precisam. E isso me parece bem evidente. Ainda na segunda temporada, é introduzido na série
um novo personagem, né, gente? O padre. Ah, porque em Fleabag se apaixona. E assim como diversos outros personagens, esse padre também não tem nome, são apresentadas aí também maiores informações sobre as relações familiares, né, da nossa protagonista, especificamente a reação que ela teve, né, com a morte da mãe. A gente não tem acesso ao nome e sequer à imagem da mãe, mas em momentos cruciais da série nós vemos referências a essa mãe, né, através de falas dos personagens, seja por meio de cenas do seu velório. Então, aos poucos, nós vemos que o luto pela morte da mãe, né, aliado ao luto e culpa pelo suicídio da amiga Bull, é o contorno da narrativa da série. A protagonista, né, a Fleabag, ela está, assim, vamos dizer, às voltas com o processo de luto, tentando reencontrar seu lugar na vida. E em uma confissão que ela faz ao padre, a personagem afirma, em tom bem emocionado, que ela necessita de alguém que lhe diga exatamente o que vestir, o que comer, como viver, pois ela sente que não sabe mais como fazer isso, né? Então, o que que ela sente, né? Quem é que faz isso pra gente? Uma mãe, né? Então, embora a série seja repleta de cenas de humor, nós constatamos aí uma tristeza como um pano de fundo do desenvolvimento da protagonista. E Bion, um psicanalista inglês, ele trouxe para a gente contribuições significativas sobre a dinâmica de grupos e a forma como as emoções são processadas coletivamente. A ideia da experiência grupal é central nas teorias de Bion e podem ser aplicadas às situações das reuniões feministas, né, que frequentam Fleabag e a irmã. Bion falava sobre a função alfa e a função beta, onde a função alfa aí representa uma habilidade da gente pensar e processar, né, os pensamentos e as emoções, enquanto a função beta vai se referindo à capacidade da gente experimentar essas emoções de uma maneira mais primitiva, né, não verbal. As reuniões feministas até podem ser vistas como um espaço onde essa função alfa pode ser cultivada, permitindo então que as filhas transformem o luto em algo que pode ser verbalizado, compartilhado. Mas, gente, não é nada disso que acontece na série. Porque a personagem principal de Fleabag, ela apresenta uma complexidade emocional que pode ser analisada ainda sobre uma lente da psicanálise freudiana, né? Que a gente pode falar dessa mulher que enfrenta solidão, depressão, relação tumultuada com a sexualidade, né? Refletindo, né? Ela vai espelhando uma série de traumas e conflitos internos. Então, aqui eu vou procurar analisar essas dimensões a partir dos principais conceitos freudianos. E Freud enfatizava que grande parte dos nossos comportamentos e sentimentos são moldados por processos inconscientes. Então, a personagem de Fleabag, ela frequentemente luta com questões não resolvidas que podem ser atribuídas a traumas da sua vida, incluindo a morte da sua melhor amiga Bull e a relação tumultuada com a sua família. A atitude dela em relação ao sexo pode ser vista como uma forma de lidar com a dor emocional. Ao utilizar, então, a sexualidade de maneira compulsiva, Fleabag pode estar tentando reprimir emoções profundas, emoções essas de tristeza, de solidão. E a impulsividade das suas relações sexuais podem ser um sintoma de uma profunda repressão, onde os desejos reprimidos finalmente encontram uma forma de expressão. Freud propôs um modelo da psique dividido em três partes, né? O id, que são as nossas pulsões, né, primordiais e os nossos desejos. O eu, que está mediado entre o id e o mundo externo. E o superego, que
está envolvendo questões da nossa moralidade, das normas sociais, dos valores recebidos. Então, Fleabag exigiu comportamentos que refletem aí o domínio do id, buscando gratificação imediata através do sexo, muitas vezes sem considerar as consequências disso, né? Essa busca por prazer pode ser uma tentativa de preencher um vazio emocional, resultado aí dos traumas e das perdas da nossa personagem, né? Ela também demonstra um conflito com seu superego, que impõe normas sociais e morais. Então, os momentos de vergonha, de autorrecriminação após os encontros sexuais sugerem, então, uma batalha interna entre os seus desejos e as expectativas que ela sente que daquilo que ela deveria cumprir, daquela pessoa que ela deveria ser. Isso frequentemente se manifesta na sua autocrítica e como ela se percebe em relação aos outros, contribuindo para a sua depressão. A teoria da transferência de Freud destaca também como sentimentos passados e as experiências com as figuras parentais, as figuras significativas, podem influenciar as relações, né, dos sujeitos, hoje ainda na contemporaneidade. A relação complicada de Fleabag com a sua família, especialmente com seu pai e com a sua irmã, vai ilustrando como essas dinâmicas estão repletas de transferência. A necessidade de aprovação, o desejo de ser amada, de ser aceita, são frequentemente frustrados, o que contribui para suas dificuldades, né, emocionais. E essa falta de apoio que a personagem sente, né, de apoio, de falta de compreensão familiar, vai levando ela a buscar validação em parceiros sexuais, em relações banais, onde frequentemente ela acaba se sentindo cada vez mais vazia. Ao mesmo tempo, ela parece se sentir sozinha na sua luta, incapaz de estabelecer conexões mais significativas, mais consistentes com as pessoas ao seu redor. Essa solidão é um tema recorrente na série e reflete a dificuldade dela em lidar com as suas emoções, aquelas que ficam subjacentes ali, né? E os traumas que não estão resolvidos. Freud também analisou essa ambivalência da sexualidade e como ela pode ser uma fonte de prazer e de dor. O sexo para Fleabag torna-se tanto uma forma de escapar da dor, mas também uma fonte de vergonha, de desconforto. E isso reflete a ambivalência na sua relação com a sexualidade. Enquanto a busca de prazer e conexão, ela frequentemente se vê confrontada por sentimentos de inadequação e culpa, indicando seus conflitos internos entre desejo e moralidade. Fleabag, essa personagem riquíssima, né, tem dificuldades em encontrar satisfações emocionais nas suas experiências sexuais, frequentemente se deparando com a falta de conexão significativa após esses encontros. E essa lacuna é uma manifestação da sua busca insaciável por reconhecimento e de amor. Mas essa busca que parece que ela nunca alcança, né? Ela nunca chega, né? E ao longo da série, Fleabag inicia um processo de reconhecimento dos próprios traumas, das suas falhas. Sua luta com a sua dor, com a depressão, vai levando a momentos de introspecção e, eventualmente, até a busca por uma cura, por uma reconciliação consigo mesmo, com a sua história. E essa fase pode ser vista como uma tentativa dela integrar os aspectos do seu eu que estão aí, né, fragmentados devido aos traumas sofridos. Então, a análise da personagem de Fleabag, gente, sobre a lente psicanalítica freudiana, revela uma complexa interseção de trauma, desejo e repressão emocional. Né? A sexualidade como um mecanismo de enfrentamento em busca de prazer, conexão e fuga da dor, mas também consumida por um conflito interno que a impede de encontrar uma satisfação genuína. Sua jornada através da série
vai ilustrando para a gente a profundidade dessas lutas que muitas pessoas enfrentam ao lidar com traumas, com seus traumas do passado, e a busca por um lugar de autenticidade, né, num mundo que muitas vezes, né, faz com que ela se depare com esse vazio desolador. E através da autocrítica, do reconhecimento da sua solidão, Fleabag representa uma luta muito humana pela conexão, pela compreensão, finalmente pela busca de sua cura, né, das suas respostas. E uma personagem riquíssima, gente, em conflitos internos, marcada pela dor da perda, pela busca incessante do olhar do outro, né? eh, Cheia de defesas, seus mecanismos de defesas complexos, né? E a jornada de Fleabag também é repleta de humor, de tristeza, de autodescoberta, um profundo reconhecimento das dinâmicas relacionais e a luta contínua entre desejo e perda, né? Desejo, perda, perda, desejo. E ela vai se posicionando e se reposicionando como uma representação poderosa da subjetividade contemporânea. Mas, gente, eu tenho que confessar para vocês que onde a série me pegou mesmo foi na identificação que ela proporciona essa personagem como imperfeita, frágil, né, a nossa protagonista. Fleabag não é perfeita, não é feliz, como as pessoas tentam mostrar nas redes sociais. Ela não tem respostas para as perguntas, né, e ela se encontra constantemente perdida em relação ao seu próprio caminho. E nessa busca por respostas e caminhos, ela se equivoca de formas inimagináveis, como todos nós, né? Quem nunca? Uma série que faz pensar sobre imperfeições de nós humanos, das nossas relações. Sensacional. Gostou da nossa conversa psicanalítica de hoje? Para não perder nenhum dos nossos conteúdos, gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você será sempre avisado quando eu postar novidades.